A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, gloriosa e poderosa. Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Mateus, capítulo 14. Hoje vamos terminar ele, do 22 ao 34, onde o tema é Jesus faz no tempo dele. A vitória é ele que vai dar, mas é no tempo dele. Amém, irmão? Vamos ver aqui como é no tempo dele. 22. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Veja que ele mandou os discípulos ir andando. Enquanto isso, ele despedia a multidão, porque ele sempre era amor, sempre generoso, sempre maravilhoso e grandioso. Despedia a multidão, subiu ao monte para orar. À parte, chegada já à tarde, estava ali só. Veja que ele despediu a multidão e foi para o monte orar sozinho. Ele nos ensina nas horas mais difíceis a orar só. Porque tem hora que fica só eu, você e Jesus. É eu e Jesus e você aí e Jesus. Às vezes a gente fica só mesmo, literalmente só. Por alguma situação. Mas é para aprendizado. É para crescer e amadurecer. E para saber que eu só com Jesus e você só com Jesus é a maioria. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O interessante é que ele mandou eles ir só, ir para o outro lado. Aí ele ainda despede a multidão. Depois ele vai para um monte orar. Enquanto isso, o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, onde estavam os discípulos. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele também não sabia o que ia acontecer, sabia. Mandou os discípulos ir embora na frente e também sabia o que os discípulos iam passar. A mesma coisa ele sabe o que eu e você tem passado, o que estamos passando, mas ele só chega na hora. Como ele chegou depois de 4 dias para ressuscitar Lázaro. Enquanto ele não chega, adora e fica na posição de servo e serva. É fácil? É não, mas é o correto. Para ter experiência. Enquanto isso, vai adorando, vai lendo a palavra, vai jejuando e louvando. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Na hora certa dele, aí ele veio andando por cima do mar para ver ele se socorrer. Ele está vindo, tenha calma. Os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles conheciam Jesus, mas no lugar de ver Jesus, disse que era um fantasma, mas era Jesus. Quantas vezes uma situação difícil está acontecendo comigo e com você, e a gente sem sabedoria de que é um fantasma? Por que um fantasma? Porque o fantasma é o adversário. Aí diz que é coisa do inimigo, e não é. É Jesus que está fazendo, e Jesus está permitindo, porque ele não quer mal para ninguém. Ele permitiu que aquelas ondas fossem ao contrário, que o mar ficasse agitado. Ele permite todo tipo de situação comigo e com você. É zombaria, é mentira, é calúnia. Ele permite. E quando a gente se defende, o povo diz que a mentira é nossa. Não se preocupe, porque até isso ele permite. Não diga que é o diabo, que não é não. É Jesus. Porque ele estava vindo e os discípulos disseram que era fantasma. E fantasma representa a figura do adversário. Mas aqui era ele. Também o medo deles, o problema estava tão grande que eles perderam e não enxergaram que era Jesus. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tema. Olha, ele quer que a gente tenha bom ânimo, ele quer que a gente não tema. É fácil ter bom ânimo na dificuldade? É não. É fácil não ter medo? É não. Mas se orar e adorar, Deus acalma. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro ainda duvidou, né? Que ele, se és tu, Jesus estava falando com a voz dele. Ele disse, se és tu. Quantas vezes Jesus está falando comigo e contigo e a gente acha que ainda não é Jesus? Sabe o que é isso? Falta de experiência. Ou o medo está tomando conta da situação. Te acalma para ouvir a voz de Jesus. É Jesus que está falando comigo e contigo.
Ele aqui duvidou. E ele andou com Jesus. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja que Jesus se responsabilizou. Ninguém anda por cima das águas, mas ele se vem. Às vezes Jesus diz, faz, e a gente tem medo. Às vezes Jesus diz, fica na porta, e a gente tem medo e quer sair. Às vezes Jesus diz, eu estou aqui, mas a situação é tão difícil que a gente está com medo. Vamos descansar? Ele está no barco. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Veja que o medo que faz. Pedro teve medo e olhou para baixo, começou a afundar. Se ele tivesse olhado só para Jesus, ele não tinha afundado. Não deixe o medo paralisar nem eu nem você. Vamos olhar só para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que faz milagre. É Jesus que está comigo e contigo. É Jesus que acessa todo o mal. É Jesus que acalma a tempestade. É Jesus que está permitindo essa dificuldade. Logo Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus na hora estendeu a mão para levantar Pedro. Ele está com mão estendida cuidando de mim e de você. Mas ele disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se duvidar, Deus se entristece, Jesus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente duvida, a gente anula a fé. Quando a gente duvida, a gente acha que o milagre não vai acontecer. Ele repreendeu Pedro, está repreendendo a mim e a você, para a gente vigiar e adorar, e ter calma, fé e esperar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja que ele estava do outro lado, ele despediu a multidão, ele foi orar no monte sozinho, ele vem andando nas águas, Pedro acha que é um fantasma, depois pede para ir, ele chama Pedro, mesmo Pedro duvidando que era ele, e ele acalma, ele sobe no barco com Pedro, e os discípulos estão lá, e quando subiram para o barco, Jesus e Pedro, acalmou o vento. Jesus está vindo, mas de longe ele está vendo a tempestade, ele está vendo a injustiça. Deixa ele trabalhar e chegar. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, ainda tinha dúvida, né? Diante de tanto milagre que Jesus já tinha feito. Quantas vezes Jesus já fez coisas lindas na nossa vida e a gente ainda tem dúvida, igual esses discípulos, que eles disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas eles fizeram uma coisa boa, eles o adoraram. Com medo ou não, adore. Com pouca fé, adore. Assustado, adore. Angustiado, adore. Chorando, adore. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Passaram aquela luta, a tempestade acalmou, Jesus entrou, tudo foi resolvido e passaram para o outro lado. Tudo que você está passando vai acabar. Todo esse vento contrário, toda essa tempestade, todo esse mar revolto. E eu e você vamos passar para o outro lado. Onde está a vitória? Lembre-se, Jesus faz no tempo dele. Vamos descansar e adorar. A paz do Senhor. Fique todos com Deus.